Estamos de volta com Conexão Vestibular. Seguimos ao vivo com a transmissão do vestibular segundo semestre de 2016 pela PUC TV e TV Horizonte, também pela internet no nosso site www.pucminas.br. Vamos falar agora sobre o meio ambiente. Já se passaram 7 meses do desastre de Mariana. No dia 5 de novembro de 2015, uma barragem de rejeitos da mineradora Samarco rompeu, destruindo o distrito de Bento Rodrigues. O país e o mundo pararam para ver o que foi considerada uma das maiores tragédias ambientais do Brasil. O desabamento da barragem do Fundão foi responsável pela morte de 19 pessoas. O volume de resíduos despejados, suficientes para encher 12 mil piscinas olímpicas, poluiu ainda o importante Rio Doce, levando a lama de rejeitos até o mar Capixaba, causando a morte de peixes e destruindo ecossistemas. E quem está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre a poluição, sobre a produção, desse bloco, é a Elisa Diná. Elisa, muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio. Conta mais um pouquinho para a gente sobre essa produção. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Bom, foi bem importante essa produção porque eu pude conferir de perto o tamanho desse desastre ambiental e quais os danos que ele acabou causando, que ainda são incalculáveis, né? E como a PUC sempre está antenada e preocupada em ajudar a resolver ou minimizar os danos causados por este grande desastre, um grupo de estudos sobre mineração foi criado aqui com um grupo de professores e eu conversei com eles e a gente vai acompanhar agora como que foi. É vocação e é missão de uma universidade, seja trazido pelos alunos, pelo corpo docente, né? Trazendo pelos professores, pelos pesquisadores, as temáticas que estão acontecendo, né? Os grandes temas da vida e aqueles que ameaçam a vida, né? E uma tragédia anunciada como essa merece todo o estudo, porque ali há muitas tecnologias envolvidas. A própria universidade, ela prepara profissionais que vão, como engenheiros, e só para citar biólogos, etc., que vão fazer o processo de licitação ambiental, que vão trabalhar diretamente numa empresa como essa, né? Vão ser contratados. Então, uma universidade ela tem que primar por uma capacitação, além da profissional, uma capacitação ética, de compromisso com a segurança, com a vida, com a verdade, com a responsabilidade social, socioambiental, sociopolítica, né? Então, é necessário que ela faça essa discussão. A empresa de mineração Samarco, a Vale, a empresa de consultoria Vogue BR e 7 executivos foram indiciados por crime ambiental pelo rompimento da barragem. Documentos com resultados da investigação mostram que desde 2013 a Samarco sabia que a barragem estava em risco. Isso não foi um acidente que aconteceu pontualmente no dia 5 de novembro. Uma barragem não se rompe, a não ser que caia um raio, uma coisa assim inusitada. Não, ali houve um descaso. Ali houve todo a barragem, ela dá avisos. Uma barragem de rejeitos, ela tem que ser controlada, tem que ser monitorada, porque ela é um corpo estranho àquela região. Então, foi assim, fazendo um diagnóstico físico, foi um descaso na segurança, que poderia ter sido evitado, que poderia ter sido, por exemplo, aos primeiros indícios, tirar toda a população dali, cuidar para que não houvesse vítimas, entre outras coisas, né, que poderia ser bem monitorado e acompanhado, como está sendo feito agora. O rompimento da barragem foi considerado o maior desastre socioambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeito. Ambientalistas consideram que o efeito dos rejeitos no mar continuará por pelo menos mais 100 anos, mas não houve uma avaliação de todos os danos causados. Segundo a Prefeitura do município de Mariana, a reparação da estrutura afetada deverá custar cerca de 100 milhões de reais. Quando você vai para o estudo ambiental, é aí que você vê que uma mineração ela não traz problema só no local onde a mina acontece. Essa tragédia ao longo da bacia do Rio Doce até a Foz, e agora a gente não sabe ainda do que vai acontecer, por exemplo, no mar ali na Foz. Ali há estudos sérios que mostram que pelo encontro de temperaturas ali não é só uma praia que os mineiros gostam de frequentar. Ali há todo um ecossistema que se refaz, né, de vida, que vai ser abalado.
E agora vamos conversar com o Rafael Leite, saber o que está rolando nas redes sociais. Rafa, no bloco anterior você chegou a fazer 2 perguntas aí para os internautas. O que eles responderam? É isso mesmo, Carol. Eu perguntei para os internautas, primeiramente, como vocês fazem para administrar o tempo em processos seletivos de longa duração, que nem é o vestibular da PUC Minas. Vamos ler aqui os comentários? A Larissa Risse falou o seguinte: ela começa pelas questões que tem mais facilidade e tenta não agarrar em nenhuma pergunta. Se ela não sabe, ela pula a questão e depois volta para tentar responder. E também ela reforça que é importante levar uma garrafa d'água e dar um tempinho para respirar e relaxar durante a prova. Já o Lucas Franco, que é ex-estagiário aqui da PUC TV Minas, ele falou que ele começa primeiro pelo esboço da redação e as questões das áreas que ele tem mais facilidade. Depois ele se dedica às questões que ele tem menos facilidade e ao término da redação. E a gente também perguntou sobre o tema da redação, que foi plágio. Eu perguntei aqui pro pessoal o que eles acharam do tema da redação. A Larissa também respondeu achou um tema muito difícil e que deve ter surpreendido muitos candidatos. Mas ela acha que o assunto é importante e muito amplo para a dissertação. E a Nayara Santos, que também é ex-estagiária da PUC TV Minas e hoje está na TV Horizonte, falou que o tema deve ter surpreendido os candidatos, mas que ela acha que é uma ótima oportunidade para a reflexão ética. E foi isso que o pessoal respondeu, Carol. Queria agradecer a todos pelas participações e reforçar que amanhã o programa Conexão Vestibular estará na íntegra no nosso YouTube, que é youtube.com/PUCTVMinas, e nossas diversas redes sociais, que são facebook.com/PUCTVMinas, twitter.com/PUCTVMinas e também pelo instagram.com/PUCTVMinas. Carol. Rafa, muito obrigada também pela sua participação aqui no Conexão Vestibular. Queria agradecer todo mundo de casa que participou com a gente aqui neste programa. E um dos pilares da PUC é o consumo consciente, o consumo consciente e a educação ambiental. Por isso, na época do COP21 na França, no ano passado, houve uma grande mobilização na universidade. Vários especialistas da PUC Minas se reuniram para falar sobre diversos assuntos relacionados ao ecossistema do mundo. Como o assunto é atual e permanece nas pautas, vamos rever o que alguns deles disseram sobre o diálogo ambiental, atividade que ainda está em falta na sociedade. Nós, enquanto humanidade, tomamos consciência que somos sujeitos. Então, o diálogo é algo fundamental para que as relações que se estabelecem entre as pessoas, elas humanizam umas às outras. Quer dizer, a gente leva a sério que o outro tem vez, tem voz, tem cidadania, tem dignidade. Então, o diálogo é o melhor caminho para a gente aprender com as diferenças e aprender a conviver, se respeitando mutuamente. Eu acho que esse é que é o propósito desse diálogo. Abrir a sociedade para estar atenta a esses gritos que vêm da terra, a esses gritos que vêm das populações mais pobres, a esse grito que vem das pessoas injustiçadas, a esse grito que vem daqueles que estão massacrados pela indústria, pela tecnociência, pelo capitalismo. Então, a religião ela é um dos fatores básicos da sociedade, da cultura, para nos humanizar. Então, sejam as grandes religiões, as religiões hegemônicas, sejam as religiões não hegemônicas, elas têm muito a contribuir, né, para educar o ser humano para esses níveis de relação. Devemos nos preocupar que nós estamos aqui, passaremos e outras pessoas virão, né, habitar este planeta. Então, as alternativas, elas devem envolver todas essas instâncias da vida. Se a gente não trabalhar dialogalmente na direção de uma educação ambiental, as pessoas não vão mudar as suas atitudes, não vão mudar as suas posturas, porque, como eu disse, o diálogo é que nos faz sujeitos. Acima de tudo, esse diálogo conclama a refletir sobre um resgate muito interessante para nós todos, no qual um outro caminho é possível. E por fim, eu acho que é participar de ONGs, participar da política, votar com consciência, acompanhar o que os deputados, os vereadores, os governadores, prefeitos, presidentes têm feito com os votos que nós lhes demos para exercerem um mandato em nosso nome.
o Conexão Vestibular vai para um rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações da cobertura do vestibular segundo semestre de 2016 da PUC Minas. Até já!